Keider terminou com com um convite para a boate hoje à noite e ficou bem assim, não ficou? Vocês gostaram? Essa música, eu tenho um gosto refinado para a música, mas essa música é a predileta do meu filho. É um DJ, o Guilherme tem 19 anos, então eu escolhi a trilha sonora baseada nele. Observem a fala do professor Keider, como ele transitou no direito constitucional, no direito civil, no direito penal, e ele chegou até no direito empresarial. Hoje ficou bonito aqui à frente, viu? Esse diálogo interdisciplinar ele está sendo cobrado de vocês desde a prova da OAB, que ela está trabalhando questões que envolvem mais de uma área do saber, e também questões que envolvem ENAD e concurso público também, de uma forma geral. Quando nós falamos de especialistas, eu deixei até uma fala para o final, mas eu vou antecipar o mérito com base na exposição de motivos do Keider, porque eu respiro direito privado. Eu sou apaixonada pelo direito empresarial. Poucos aqui devem atuar nessa área. Eu, como menina, vou sair daqui de salto alto. Eu estou no evento de direito penal, eu não esqueci. Mas a minha formação é em direito empresarial. E a gente observa que a especialidade ela é importante, mas, às vezes, ela cria um rótulo. E esse rótulo, para se quebrar, ele não é uma tarefa muito simples. Não é? Como atuar em direito empresarial sem entender do direito penal, sem entender dos direitos humanos, entender muito de direito civil e, mais do que isso, da instrumentalidade em relação ao direito processual civil. Sabe o que é defender empresário? Sabe, pessoal? No exercício da profissão? Eu acredito que com os penalistas vocês não têm noção. É como se vocês estivessem entrando em campo com seu time, na prorrogação dos pênaltis, perdendo de muito. Esse é o empresário e essa é a blindagem que a gente faz, ou a defesa em relação à pessoa jurídica. Mas eu não vim aqui tratar hoje de direito empresarial, nós vamos deixar para um evento especializado. E aí esse texto, para mexer um pouquinho com a zona de conforto, ele traz o seguinte, olha, um ser humano, ele deveria ser capaz de mudar uma fralda, planejar uma invasão, matar um porco, guiar um navio, projetar uma construção, escrever um soneto, fazer um balanço de caixa, construir uma parede, colocar um osso no lugar, essa dói. Dar conforto a quem está morrendo, receber ordens, dar ordens, cooperar, agir sozinho, resolver equações, analisar um novo problema, adubar o solo, programar um computador, cozinhar algo gostoso, lutar de forma eficiente, morrer também de forma galante. Especialização é para insetos. Essa é uma citação que eu estou fazendo de Robert Einstein. Quando você vê, né, e não é um ataque aos especialistas, você tem que ser especialista e dominar muito a sua área de atuação, mais do que qualquer outra pessoa, mas tem que navegar em outras áreas do saber. É apenas um lembrete para que não sejamos bons em um assunto, mas a gente acaba esquecendo dos outros. Quem ficar insistindo em uma única caixa na vida vai se tornar um obsoleto, mais cedo ou mais tarde. Então, o Rony Chitone, ele está lá no LinkedIn, ele é um influenciador, e eu gostei muito desse texto dele, que eu compartilho desse entendimento. Então, é possível você transitar em várias áreas do saber, mas ter a sua especialidade como uma blindagem. Então, vencida a exposição de motivos, vocês me deixam atuar um pouquinho em direito penal? Pode? Então, nós vamos falar da crise do sistema carcerário brasileiro e essa fase do cumprimento de sentença. Eu atuo como coordenadora do curso de Direito, o maior grupo educacional do mundo, que é a Croton. Então, são muitos coordenadores de curso, professores, que estão envolvidos nessa área de educação.
E eu fui idealizadora, meu projeto foi aprovado no ano passado para o Núcleo de Prática Penal especializado na Lei de Execuções Penais. E a Lei de Execuções Penais com um olhar muito refinado em relação ao próprio direitos humanos como um todo. Basicamente, seria cuidar daquele status do indivíduo que está esquecido. Ele não tem um defensor, ele não tem condições de arcar com os honorários de um advogado, e, às vezes, ele já até passou para a fase do cumprimento de pena. Imaginem isso. Ficar no estabelecimento prisional comum 5 dias a mais não deve ser uma tarefa muito simples. Imaginem você 5 anos a mais. É triste, não é? Por falta de assistência jurídica. Então, esses indicadores eu vou trazer para vocês, e a estrutura do projeto no formato de metodologia ativa. Então, quando nós falamos de justiça social, nós falamos de desigualdades. Não é assim? Não são as desigualdades? E de vários formatos dessas desigualdades. Eu vou passar um vídeo para vocês que ilustra um pouquinho esse tema, lá da nossa região, em Belo Horizonte. Uma única cidade, mas onde podemos encontrar realidades muito diversas. Esses são os 5 bairros de BH com os melhores índices de desenvolvimento humano: Lourdes, Santo Agostinho, Funcionário, Savassi, Mangabeiras, Cruzeiro e Belvedere. Já nesses outros 5 bairros estão os piores índices: Vila do Índio, Vila Jardim São José, Vila dos Anjos, Vila Inestã e Vila Cabamundo. A desigualdade é tão grande que dá para ver do alto. Essa parte do bairro Serra tem IDH de 0,939. Esse é o mesmo índice da Suíça. Já nessa parte de cima está o aglomerado da Serra, que tem IDH de 0,665. Esse índice é comparável ao da África do Sul. A Suíça e a África do Sul ficam em continentes diferentes, mas aqui a realidade desses 2 países é dividida apenas por uma rua. Esse é o bairro Belvedere. Morar aqui é ter um IDH maior que a média de qualquer outro país no mundo. O índice supera a média da Noruega, o país com o melhor IDH de todos. Somente nessa área, contamos pelo menos 70 piscinas e 30 quadras esportivas. Nessa parte do Belvedere, o tamanho médio de um lote é de 800 metros quadrados. No Morro do Papagaio, a mesma área cobre com folga pelo menos 20 casas. Na região da Pampulha, o bairro Bandeirantes tem IDH semelhante ao do Japão. Fica fácil observar o quão arborizadas são as ruas. A menos de 4 quilômetros dali, o verde dá lugar ao cinza nessa parte da Vila Polônia. O IDH por aqui é menor que o da Índia. A diferença de IDH reflete também na disposição das ruas. Na Vila Polônia, as ruas são assim. Já nessa área do bairro Copacabana, as ruas são padronizadas e o IDH é bem maior. Acesse a revista Transite e veja mais dados sobre os tetos de Belo Horizonte. Produção de Bruno Fonseca e Caio Silva. Essa realidade, quando nós falamos de justiça social, ela não é diferente em outros estados. Neste evento, nós temos profissionais, estudantes, operadores do direito, representando todo o nosso país. Alguém conseguiu visualizar esse material e notou alguma diferença em relação à cidade onde vocês residem, ou a um grande centro? Não. Então, nós temos um cenário da Suíça e a África do Sul praticamente no mesmo ambiente. O índice e reincidência em relação à nossa temática de direito penal, ele é grande quando nós falamos principalmente desse espaço ali da África do Sul? Sim. E os outros bairros que têm um conforto maior comparado ali à Suíça, o professor Bruno, inclusive, ontem citou esses dados. Eles têm conforto, mas o índice de criminalidade também ele é alto. Tanto que investimento em segurança, câmeras e tantas outras coisas que nós temos acesso, ou às vezes não. Não é?
E esse indivíduo, quando ele é sentenciado e quando ele passa para a sua condenação, hoje, no nosso sistema carcerário brasileiro, vocês acham que ele sai de lá ressocializado? Não estou falando da PAC. Ressocializado, ou ele sai de lá pior? Pior. Né? Então, os indicadores em relação à reincidência, eles são muito altos. E existe ainda um pré-conceito muito grande. Eu não estou falando do candidato a presidente, mas bandido bom é bandido morto? É assim que vocês pensam, penalistas? É? Assim? Pode ser um pouquinho pior. Tem idade para matar, mas não tem idade para ir preso? É favorável a redução da maioridade penal? E ainda mexe com a gente. Olha lá, porque eu saí do direito empresarial, estou no direito penal. Essas frases eu já ouvi, contra mim, inclusive. Esse povinho defensor de bandido, quero ver quando ele for assaltado. Vocês já ouviram assertivas como essas? Frases como essas? Vocês já conviveram? Vocês já pensaram, militando na profissão em relação ao direito penal, que vocês vão ter que superar isso diariamente? Já pensaram? Ou como que fica a versão do juízo de valor, ou vai deixar de atender por motivo de foro íntimo? Como que vocês vão exercer a profissão? Então, a crise no sistema carcerário brasileiro ela é inerente em relação ao que nós estamos vivenciando. Mas não é somente no sistema carcerário brasileiro. Vamos fazer um trabalho interdisciplinar e vamos pensar na crise como um todo. Basta ligar o noticiário que você vê, do outro lado, uma crise econômica. Vocês visualizam isso no dia a dia? Acredito que sim. Além da crise econômica, o índice de desemprego muito grande, tem também a crise patrimonial. Como que você vai chegar, às vezes, até no final do mês, ou em relação à própria pessoa jurídica, como que ela vai cuidar e se tornar adimplente em relação às suas obrigações? Além dessa crise patrimonial, nós temos uma outra crise, que é considerada a crise de eficiência. Quando você se torna gestor, como pessoa física, em relação às suas finanças, as contas, está conseguindo fechar no final do mês? Ou está tudo tranquilo? Então, nós temos um desmembramento de crise em várias áreas do saber, inclusive em relação ao sistema carcerário como um todo. Porque nós temos uma superpopulação, nós temos carência em relação aos defensores como um todo, e pessoas que ainda aguardam a fase de julgamento, até em local que não é adequado. Então, eu consegui para vocês alguns dados, esses dados são reais, estatísticos. O doutor Marcelo, ele é secretário da Segurança Pública do Estado de Minas Gerais, e ele cedeu de forma muito gentil os dados que eu vou apresentar para vocês agora. Então, quando nós falamos do crescimento dessa população carcerária, nós temos ali, olha, 90 mil em 1990. 27 anos depois, olha o número. 726 mil. Então, nós saímos de 90 mil para 726 mil em 2017. Então, em 27 anos, essa população carcerária ela cresceu 707%. É assustador. Vocês não acham? Não? Eu acho assustador. Nós temos no nosso país 720 mil pessoas encarceradas. Pessoas encarceradas que precisam, inclusive, da assistência jurídica. Assistência material e vários outros tipos de assistência, inclusive psicológica, mas principalmente assistência jurídica. Então, desses 720 mil pessoas que estão encarceradas, nós temos um déficit em relação ao número de vagas de 97%. Porque nós temos ali, olha, 726 mil e apenas
367 mil vagas. Dá para raciocinar ou memorizar como que está a situação dos nossos presídios. Se eu tenho um índice muito superior ao número de vagas que é ofertada. Desses 726 mil presos, apenas 96 mil presos trabalham. E um índice muito pequeno desses presos estão estudando. E praticamente um índice muito inferior, que não chega a 1%, eles estão sendo monitorados e acompanhados com assistência judiciária. E o que choca mais é essa notícia que eu vou passar para vocês agora. Nós temos, de uma forma muito superior, o número de presos comparado ao número de vagas. Vocês viram ali, correto? Agora, nós temos ainda vários mandados de prisão para ser cumpridos. E se todos eles forem cumpridos, nós não teremos realmente vaga suficiente, nem de superlotação. Então, desses 726 mil, nós podemos considerar que a gente tem praticamente mais de 1 milhão de pessoas que deveriam ficar encarceradas. Então, esse projeto que eu vim apresentar para vocês é um projeto ligado para a responsabilidade social, já que nós temos todos os estados representados nesse evento, porque vocês podem se tornar multiplicadores na região onde vocês atuam. A responsabilidade social é você não esperar do Estado algo, se está tão próximo, que você possa tomar uma iniciativa e abraçar realmente o projeto, ou, pelo menos, melhorar a vida de quem está lá. Né? Então, vocês vão assistir agora essa metodologia ativa, que, na realidade, é o meu projeto que foi aprovado pelo nosso grupo institucional, e ele está em vigor desde o início do ano, e nós estamos replicando para todas as unidades da Croton. Praticamente 60 mil alunos envolvidos a partir do próximo semestre letivo. Então, vamos visualizar o vídeo. Novos rumos da execução penal. Sabemos que o sistema carcerário brasileiro vem sofrendo sucessivas crises. Uma das razões é justamente o déficit no acompanhamento jurídico. Diversos detentos, por exemplo, fazem jus ao exercício de benefícios penais, mas não tem quem postule por eles. E o pior, esse cenário demonstra o evidente desrespeito do governo brasileiro aos limites impostos pelos direitos humanos. Como nossos alunos podem contribuir para reverter esse quadro? Simples, exercendo uma das nossas responsabilidades sociais. A Croton assumiu a árdua tarefa de acompanhar o período em que os presidiários cumprem suas penas. Para isso, disponibilizamos a nossa estrutura física e as habilidades dos nossos futuros juristas para que todos os direitos dos presos sejam respeitados e cobrados do Estado. Dessa forma, desenvolvemos o eixo prático profissional de nossos alunos. Além disso, colaboramos para a solução de um problema social. Hoje contamos com um núcleo de prática jurídica criminal, que é o escritório modelo. Nele, os alunos podem, sob supervisão dos professores, prestar assistência às famílias dos assistidos, acompanhar procedimentos relacionados à tutela das liberdades, monitorar o cumprimento da pena fixada e até mesmo redigir peças processuais para solicitar os direitos dos presos assistidos pelo núcleo. O nosso objetivo é que essa oportunidade seja oferecida a todos os estudantes de direito da Croton em um desafio do tamanho do Brasil. Para isso, acreditamos que a tecnologia pode nos ajudar e muito. Estamos idealizando um programa em que os alunos de qualquer lugar do Brasil poderão acompanhar a execução da pena dos condenados. Mas como isso será possível? O nosso escritório modelo irá digitalizar os processos em uma plataforma.
Esse conteúdo bruto será transformado em objeto de aprendizagem por uma equipe multidisciplinar de professores. Em seguida, será direcionado às diversas unidades da Croton, onde cada aluno ficará responsável pela análise de um caso. Além disso, os alunos poderão trocar informações com outros alunos do curso de Direito da Croton de qualquer unidade do país. Nessa plataforma, além do processo digitalizado, os estudantes poderão acessar uma ferramenta de cálculo da pena, um banco de dados com as atividades executadas pelo recluso que dão direito à redução da pena e documentos oficiais que poderão beneficiar o preso, como, por exemplo, o indulto. Por sua vez, o NPJ de cada unidade encaminhará as soluções propostas pelos alunos ao escritório modelo, que dará andamento aos trâmites jurídicos. Com essa estrutura, o programa Novos Rumos da Execução Penal enriquecerá o processo de formação de nossos alunos, além de contribuir para o fortalecimento dos direitos humanos na execução penal. Gostaram? Então vamos bater palma? Eu espero, assim, de coração, ter somado nas atividades, tanto profissionais com vocês, como acadêmicas, porque nós conseguimos replicar esse modelo, independentemente da bandeira que vocês levantem em relação a qualquer grupo institucional, mas na formação do indivíduo e ajudar o próximo como um todo. E essa experiência, já tem 1 ano e meio que eu estou envolvida com o Núcleo de Prática Penal, essa experiência da execução penal, eu observo que toda reunião que eu saio, visita ao presídio, ou acesso aos familiares, ou mesmo em relação ao sentenciado como um todo, esse suporte que nós estamos dando para eles, eu saio de lá um ser humano melhor. Observar uma mãe que teve 4 filhos, e um desses filhos ela já perdeu pelo tráfico. Novos rumos. E os outros 3 filhos, eles estão presos. E cada um no presídio, a gente pode ajudar essa mãe, não pode? Ela começa a luta dela numa quarta-feira e vai virando noite nas filas dos presídios. Para centralizar, pelo menos, esses 3 filhos no mesmo espaço. Porque amor de mãe é generoso, né? Amor de mãe é muito extenso. Imaginar que aquela pessoa ela não teve oportunidade e não tem ninguém acompanhando o processo dela e ela já não deveria estar ali. E saber que um sentenciado e um preso recebeu alvará de soltura, mas ele não consegue sair do presídio porque a única vestimenta que ele tem é aquele uniforme. Ele não tem roupas de um cidadão comum. E aí nós falamos do princípio da dignidade da pessoa humana. Nós temos um trote solidário, nós estamos indo no presídio da PPP, lá em Minas Gerais, com a doação de mais de 2.500 peças para esses que conseguirem esse alvará de soltura e voltar para a sociedade, pelo menos buscar essa chance. E o presídio das meninas? Essa ferida está sangrando demais. O presídio feminino, ele geralmente não recebe visitas na forma habitual e no horário habitual. Elas estão à margem, totalmente abandonadas. E nós, mulheres, nós temos... Tem que respirar, né? O que eu vou falar é pesado. Nós temos necessidades muito diferenciadas em relação aos homens. Quando nós falamos de produtos de higiene pessoal, as nossas necessidades são diferenciadas. E, na ausência de absorvente, elas utilizam o miolo do pão. Até onde nós vamos ficar nessa inércia e levar essa conta para o Estado? Né? O Estado ainda está na versão de rei, o papel seria dele mesmo. Mas ainda está longe do possível de acontecer. E na lei de execuções penais tem a tratativa que realmente é a competência do defensor público, mas nós não temos defensores suficientes para abraçar toda essa causa e atender todos esses presos que eu apresentei para vocês. São 726 mil. Isso em relação ao indicador de 2017. Esse índice, possivelmente, ele aumentou. E aí o CNJ
ele estimula as faculdades de Direito para realmente trabalhar de uma forma contínua e responsável, porque isso é muito sério. Você lida com a expectativa e com a vida das pessoas, de estimular e ajudar esse pobre, incapaz, insuficiente, que não tem condições financeiras. Porque até a fase de instrução, ou mesmo a fase de sentença, a família move mundos e fundos para arcar com os honorários de advogado. E, geralmente, depois de transitado em julgado, quando ele está na fase da execução penal, ali já não tem condições mais de arcar com esse profissional. Então, tem muita coisa para ser feito, para ajudar esses que estão na versão... Eu comecei o meu projeto, e muito envolvida com ele, eu tratava, inclusive, do termo dos esquecidos, mas está muito pior, viu? Está na versão dos invisíveis. Então, esses invisíveis, realmente, eles precisam de amparo e eles precisam de assistência como um todo. Lá na Declaração Universal dos Direitos Humanos, inclusive nesse ano, está completando 70 anos, lá no artigo 1º trata o seguinte, olha, todos, observe que ele começa assim, olha, todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade. Destaca-se todos no início desse artigo, fraternidade no final desse artigo. E, para encerrar a minha fala, eu trouxe para vocês uma citação que ela começa da seguinte forma. Pois a lei inteira se resume em um mandamento só. Ame os outros como você ama a você mesmo. Está lá na Bíblia. Muito obrigada.